Olá, o projeto Cada Mente é um Mundo, a iniciativa do jornal Opinião Criança, com o apoio da ALESE, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, vem hoje discutir a neurodivergência na infância, desenvolvimento infantil, convivência, empatia, o mundo infantil como ele é, independente da adversidade, da tipicidade, de crianças típicas ou atípicas. A gente vai tratar aqui sobre criança, convivência e empatia. Para falar sobre isso dentro de um ponto de vista da psicologia, eu recebo aqui com muito carinho Giza Santiago, seja muito bem-vinda. Vamos fazer esse bate-papo aqui interessante, trazer para os pais, para os cuidadores, para os educadores informações importantes sobre crianças, sejam elas típicas ou atípicas. Elba, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu acho que a gente está nessa luta constante de falar e de buscar espaços e compreensão sobre a infância, né? Então, essa oportunidade eu acho que é mais um passo, mais um movimento para a gente conseguir que mais pessoas acessem a informação, entendam e olhem para a criança como ela é, né? Exatamente. Giza, vamos partir então de um ponto inicial para contextualizar tudo. Dentro da visão da psicologia, como é visto o que significa a neurodivergência? Dentro de uma conceituação geral, a neurodivergência é crianças que têm um funcionamento diferente do que é considerado típico, né? E aí a gente entra com dislexia, TDAH, autismo, altas habilidades, todas essas incluem formas diferentes dessa compreensão típica que nós temos. Mas a psicologia, além disso, ela compreende como singularidades, formas únicas de vivenciar o mundo. Porque a gente entende que a criança ela é social, ela é relacional, ela é comunitária, ela é mundo. Então, ela é a sua singularidade de estar nesse mundo, nas relações. Então, a psicologia olha muito para esse caminho, sabe? De perceber a individualidade, a singularidade e a diferença no estar no mundo a partir do próprio ser, né? Daquele sujeito que tem o que a gente considera de neurodivergência. Giza, quando a gente parte de um ponto de vista mais social, de comportamento, há linhas muito sutis, né? Hoje há um aumento em diagnósticos, parte das pessoas defendem que são diagnósticos demais, outra parte que há uma atenção maior para essas crianças, daí uma evolução também da medicina e da psiquiatria, da psicologia, de todas as áreas que atuam nesse contexto, e por isso um aumento dos diagnósticos. Mas existe também uma nuance que eu queria que a gente trabalhasse aqui, de que crianças são crianças e elas têm comportamentos e às vezes os sintomas que julgam sintomas podem ser ou podem não ser. E sendo ou não, eles devem ser tratados de uma forma respeitosa, cuidadosa e com a singularidade que você falou, né? Fala um pouco sobre esse contexto todo, Giza. Eu entendo que hoje a gente tem uma estrutura social que parte de muitos padrões, né? Assim, de como tem que ser em cada lugar, como deve se comportar. E eu não tiro isso como uma questão social. Mas nós precisamos entender que não dá para encaixar todo mundo dentro de uma forma. Né? As crianças elas têm, independente, como você disse, de diagnóstico, formas muito singulares de estar nas relações. Né? Nós até já conversamos sobre isso, de que a criança às vezes ela se relaciona com uma outra criança e ela não está ali olhando se ela tem um diagnóstico, se ela não tem um diagnóstico. Esse movimento acaba sendo muito nosso, dos adultos. Então pensar a singularidade é entender que nenhuma criança se comporta igual. Todas as crianças têm uma forma individual de lidar e se relacionar. Agora, tem algumas que socialmente atrapalham a sua convivência, sua convivência social, e que a gente pode tentar trabalhar habilidades, não para que ela se enquadre, mas que da maneira dela, ela possa encontrar formas de estarem naquela relação. Eu não posso pedir para uma criança que ela é muito mais retraída, que tem esse movimento mais introspectivo, para ela ser extrovertida, para ela ser... Não, mas eu posso pensar junto com ela como dentro desse formato ela pode se relacionar de forma mais sutil, mais tranquila. Eu também não posso pedir para ela sair de um ponto para o outro, né? Então, assim, olhar para a singularidade da criança, pensar ela socialmente com ou não diagnóstico, é entender que todas vão funcionar num ritmo diferente, num fluxo individual, porque é isso.
Ela não é só organismo, ela não é só um corpo ali que está se desenvolvendo. Ela é essa relação no social, com a família, com a escola, com a comunidade. Então, tem muitas coisas que também influenciam. Giz, a gente vai se abster de marcos de desenvolvimento, vai abster de tudo isso? Com certeza não. A gente tem que olhar para isso também para saber onde nós precisamos investir. Mas isso não pode ser o único ponto, né? Que é a mesma coisa de a gente dizer, quando tem um diagnóstico, a gente parte sempre do diagnóstico para poder fazer um trabalho. Pera, tem uma criança que mesmo com diagnóstico, ela funciona de forma muito individual, né? Assim, dentro do mesmo diagnóstico de TDAH, ela funciona de forma particular, né? Então a gente precisa pensar exatamente isso. E aí alguns padrões sociais, eles não conseguem ser efetivados. Como que eu posso dizer? Uma criança que tem um movimento corporal mais amplo, de uma hiperatividade maior, eu não posso esperar que ela sente na sala de aula, fique os 50 minutos sentada sem ter nenhum outro recurso para estar ali. Mas aí a gente tem a medicação. A medicação não é uma forma sozinha de contribuir sobre esse estado social. A gente precisa pensar, essa criança talvez ela precise rasgar um papel durante a aula, isso não quer dizer que ela não está ali, que ela não esteja prestando atenção, mas talvez ela precise recortar, rasgar um papel, desenhar, e tenha uma atenção ainda assim para isso, mas o corpo precisa escoar essa energia. Ela não consegue se enquadrar exatamente como a gente espera ali dentro daquela sala de aula, mas ela tem formas. E são essas formas que não são às vezes aceitas, mas a gente precisa começar a olhar. Acho que eu estendi até. Giza, dentro dessa sua análise me veio aqui uma questão. Esse trabalho, a gente olha sempre para a criança atípica como a criança atípica e o que ela precisa para se adequar ao todo. Sim. Pela sua fala, é preciso bem mais que isso, né? As pessoas ao redor, é um trabalho multidisciplinar. Essa construção que você trouxe me deixa muito clara, olha, eu preciso trabalhar com família, eu preciso trabalhar com a escola, com o professor, com a aulinha que tem num contraturno. Então, é um trabalho que envolve todo mundo. Envolve, e envolve principalmente a gente entender que o nosso trabalho é exatamente isso. Não é só adequar a criança ao espaço social, ao espaço comunitário. É também trabalharmos em nós, porque a gente sabe que os adultos às vezes fazem muito mais essa interferência na visão que a criança vai ter do mundo do que ela por si só. Se ela entra ali em contato com crianças neurodivergentes, que ela está ali naquela relação, ela raramente vai dizer sozinha que aquela criança ali tem alguma coisa, né, assim, específica, ela vai estar ali na relação, mas aí nós colocamos esse diagnóstico anterior àquela relação. Então, nós precisamos também nos ajustar nessa visão, né? Assim, nós não podemos continuar acreditando que o que é somente, né, o saudável, o correto, o real, é o que a gente entra dentro de uma forma de funcionamento que acredita que tem que ser geral, né? Nós precisamos também ter essa reflexão. E esse é um trabalho muito difícil. Seja com a família, seja com a escola, seja com a sociedade como um todo. Ainda é muito difícil. Eu até falei anteriormente, né? A gente tem, assim, quando nós, né, conversamos em outros momentos, a gente já tem uma história de diferença social muito grande. E aí eu estou falando de diferença social não nos aspectos políticos, econômicos, mas das diferenças, né? Assim, seja na surdez, seja da cegueira ou a dificuldade de locomoção. E a gente ainda está tentando consolidar práticas e formas de fazer com que esse funcionamento social dessas pessoas sejam mais fáceis, mais acessíveis. E aí a gente também tem a neurodivergência agora, né? Assim, como um foco de atenção, não que ela exista a partir de agora, mas como um foco de atenção. Então, não dá para a gente continuar nos mesmos padrões de olhar de antes. A gente precisa ampliar mesmo e entender que até nós, como adultos, somos tão diferentes. É porque a gente se enquadra tanto que aí consegue lidar. Tem que caber em uma determinada caixinha. Mas fazer isso com a criança às vezes, gerar muito sofrimento. Giz, agora do ponto de vista terapêutico, né? Qual a importância de um acompanhamento psicológico para uma criança neurodivergente? A gente começa com essa conscientização. Eu entendo que o meu trabalho ele começa na conscientização da família, na compreensão do diagnóstico, na compreensão que vai além do diagnóstico. Depois a gente vai também para essa conscientização da escola, que tem uma compreensão, mas às vezes não tem uma formação que possibilite ampliar e pensar formas de estar ali com aquelas crianças com as suas singularidades. Para além disso,
é mostrar para essa criança que ela tem sua individualidade e que essa individualidade ela é possível, mas é muito difícil a gente fazer isso, porque tem às vezes um ambiente, um mundo lá fora que não quer aceitar, que diz o contrário. Então a gente vai ter que dizer que o mundo não reconhece as diferenças, lógico que isso não de forma direta, né? O mundo às vezes não reconhece essas diferenças, mas elas existem e a gente pode ver a todo momento que existem formas ali que às vezes são mais difíceis na relação e que prejudicam as relações. E a gente precisa pensar sobre isso e encontrar formas individuais de estar nesses ambientes, de estar no mundo, de estar à sua maneira, mas que também se aproxime um pouco do que ali é possível, né? Então, assim, como eu falei no início, às vezes é uma criança mais retraída. Eu não posso pedir que ela seja extrovertida, mas eu sei que para ela um contato social é muito importante. Então, de que maneira é possível você ter contato à sua maneira, né? Assim, à sua forma? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode se relacionar dentro da sua forma de ser? Mas esse é o trabalho que, inevitavelmente, é ali terapêutico, mas é constantemente com os espaços. Seja família, escola ou qualquer outro espaço terapêutico. Essa integração, Giz, é verdade dizer que ela precisa ser feita nas relações cotidianas, no que é comum, no que é habitual, na rotina mesmo. Usar situações simples como uma ajuda para chegar a algum lugar, tratar isso não porque essa criança não consegue ou porque ela é diferente, mas porque naquele momento você pode fazer algo que facilite um processo, independente de algum diagnóstico. Então, seria aplicar realmente essa convivência social mais empática e mais colaborativa na rotina das crianças, em sala de aula, seja onde for? Com certeza. Eu não vejo outro caminho que não seja o cotidiano. A gente pensa na terapia, mas as terapias, mas são encontros pontuais, um dia na semana. A gente vai, na verdade, ali tentando construir repertório para lidar com o social. Mas esses espaços cotidianos é que fazem total diferença. A criança está muito mais no social. Os impactos emocionais que ela tem da não aceitação, do reconhecimento da diferença, do perceber que aquilo ali não foi aceito, a sua forma de estar ali não foi aceita, são os principais impactos. São as questões sociais, né, relacionais. É o mundo onde ela está que vai gerar, de alguma forma, essa percepção da diferença. Então, se esse mundo ele pensa formas de estar ali também para possibilitar que outras formas de existir apareçam, né, sejam vivenciadas, isso muda completamente. E não é só trabalhar com as crianças neurodivergentes, é trabalhar com as crianças típicas sobre isso. Filho é uma individualidade, talvez ele tenha uma dificuldade. Será que você não consegue ajudar? Não como uma obrigação, né, você precisa ajudar, mas será que você não consegue contribuir? Né, assim, será que você não consegue facilitar esse percurso dele ali? O que você pode fazer? Será que existe alguma forma da gente fazer algo dentro do que é possível para você, mesmo típico, na sua singularidade? Né? Assim, então é unir as singularidades, as individualidades, para que elas se reconheçam como próprias de cada um. E aí cada um possa, né, vivenciar isso junto. Isso entrou exatamente na minha próxima pergunta. Eu ia pedir para você trazer uma análise justamente sobre há uma dificuldade muito grande quando se tem adultos, tudo passa pelo adulto, né? A criança acaba sendo guiada e conduzida pelos adultos que estão ao seu redor. Então, como uma mãe, um pai, um cuidador, um professor pode, de forma prática, fazer esse trabalho conjunto, fazer essa ponte, diminuir essas distâncias, né, sem criar digamos assim, um alarme desnecessário ou fazer com que aquilo seja o mais natural possível, que eu acho que é a forma que se aproxima mais criança. As crianças são, por essência, autênticas e naturais, né? Como é que nós, adultos, podemos incorporar isso e pensar sobre isso para que o nosso diálogo e a nossa condução alcance aí essa sensibilidade da criança? Eu sinto, Elba, que os pais, mães sofrem uma pressão muito grande desse espaço social, né? De uma expectativa de tipicidade do seu filho. E quando eles não encontram isso, isso já é também um gerador de sofrimento. Minha criança, meu filho, ele não consegue estar ali da mesma forma que os outros. Então isso já gera uma angústia muito grande. Né? Assim, naturalmente essa família já está ali preocupada de como é que vai ser. Proteger, né? Em proteger. Então isso às vezes contribui para quê? Ou afastar,
né, assim, ou trazer o diagnóstico como central para que se compreenda, é por conta do diagnóstico, é por conta disso, e acaba fazendo com que a criança se perceba diferente desde já, né, assim, lógico, eu entendo que seja difícil, né, em muitos aspectos, né, familiares, lidar com a atipicidade, né, assim, com as crianças atípicas entendendo a nossa realidade social. Mas minimizar, né, assim, compreender, olhar para aquela singularidade, eu gosto sempre de trazer algumas referências, assim, eu assisti um documentário de um pai que fala quando teve uma criança atípica, nesse caso específico de autismo, e ele falava, eu ficava muito angustiado que eu não conseguia me relacionar com o meu filho, mas depois que eu entendi que não era ele que precisava entender como se relacionar comigo, mas eu precisava me relacionar com ele, nossa, eu encontrei o meu filho e foi assim a melhor experiência da minha vida, poder me conectar com ela. E essa conexão inicial, para tudo, faz muita diferença. E o que a gente pode fazer é isso, um diálogo com as instituições, inevitavelmente, a gente precisa estar. E a escola, como é que ela consegue? Porque ali é um dos principais espaços coletivos. A partir desse espaço coletivo, como é que eu faço para que essas relações elas continuem fora da escola? Né? Construir ambientes externos de encontros, de saída, de aniversário, de momentos que sejam juntos, que em alguns momentos vão precisar ser mediados, não somente pela questão de uma criança ser uma criança atípica, mas a gente sempre sabe que precisa mediar quando várias crianças estão juntas. E fazer essa mediação com naturalidade, mostrar que essas diferenças existem, que essa singularidade está ali nas relações, vai minimizando a diferença como foco das outras crianças como um todo. Então, naturalizar que essas diferenças existem e que precisam ser cuidadas, óbvias, né? Assim, a gente não está falando de deixar ali sem cuidar, né? De maneira nenhuma sem cuidar do que é necessário ali para aquela criança. Mas não deixar de olhar para ela, se conectar com ela, que é a história que eu disse. Eu preciso me conectar com o meu filho, efetivamente, e pensar o que é que eu posso fazer com ele a partir do que é possível para ele, e construir junto com ele, e potencializar também mostrando. E esse potencializar, é como você disse, é no cotidiano, é permitir que faça, é permitir que haja. O fato dele ter, às vezes, algum diagnóstico não significa que ele não possa assumir determinadas responsabilidades em casa, cuidar dos seus espaços. Então, existem muitas coisas que acontecem no dia a dia que a gente potencializa, que é quando nós falamos de autonomia, é exatamente isso, e permitir essa autonomia mostra que ali existe uma possibilidade, uma potencialidade, que também vai além do diagnóstico. E que às vezes o diagnóstico também traz essas potencialidades, né? O que o teu diagnóstico te possibilita. Assim, há também um possibilitar em relação a isso. Crianças que às vezes têm uma atenção, uma sensibilidade musical, tem tantas coisas, né? Então, assim, olhar para a potencialidade, mostrar que essa potencialidade existe, faz toda a diferença. E é isso, agrupando. E não deixa de ser, como eu falei, um diálogo social, das instituições, porque a gente precisa dos ambientes também que sejam pensados. Se eu quero um espaço coletivo de crianças, para as crianças existirem e poderem ser, a gente precisa também que seja um espaço seguro. Então a gente precisa trabalhar e construir esses espaços muitas vezes. Seja na minha casa, seja na pracinha, seja na escola, mas esses espaços coletivos, eles precisam acontecer. E aí eu vou, né, eu e minhas associações. Quando a gente fala, Giza, como é que a gente fala sobre questões, e aí eu vou ampliar, raciais. Eu preciso conviver. Não tem como eu falar sobre questões raciais sem conviver com crianças, com outros adultos, que a questão da raça apareça ali, assim como com crianças surdas. Como é que eu vou ensinar meu filho? Eu preciso conviver. Quais os ambientes ali também esses espaços acontecem, né, que são inclusivos? Quais outros nós temos na nossa cidade que é possível? Nós temos. Às vezes a gente não conhece. E aí vem a questão do ambiente, né? A criança absorve o ambiente, né? A criança é experimento, é experimentar, é viver, é vivenciar aquilo tudo. Então, a gente volta sempre para aquelas origens da permissão da vivência, do mostrar, né? A criança não aprende você sentando e olhar assim, assim, assim. Ah, não. Ela vai aprender entre aspas, né? Ela vai se desenvolver experimentando. Vivendo, permitindo, né? Quando a gente permite que ela experimente, ela tem um potencial, sabe, inacreditável, assim. Eu sou fã da infância, você sabe. Tipo assim, quando eu falo de criança, eu... Giza, até agora, nossa conversa veio muito no sentido de buscar
meios e formas de que as crianças convivam com naturalidade, que os diagnósticos eles sejam ali colocados dentro das singularidades de cada criança. Sim. Porém, a gente não pode deixar de colocar também que algumas situações, elas são mais delicadas, né? São desafiadoras. A gente também não pode chegar aqui e conversar e dizer, olha, é tranquilo, é muito fácil e é isso, é só conviver e vai dar tudo certo. A gente sabe que, não, que é bem mais difícil, que existem, dependendo da situação da criança, neurodivergente, existem alguns momentos mais delicados, mais sensíveis e que muitas vezes acontecem no ambiente público, dentro de uma sala de aula. E isso, quando o profissional que está conduzindo ali não está preparado como deveria, fica mais complexo ainda. Quando a família não tem ainda... É difícil, né? Você vê uma criança em uma crise, não é fácil, não é simples. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse outro lado também, né? Porque ele pesa e ele muitas vezes machuca a própria criança, machuca o responsável por ela. E assim, como é que se lida também com esses momentos mais delicados e que acontecem muitas vezes em espaços públicos? É preciso primeiro entender, né, sobre esse funcionamento. Como é que essa criança ela se organiza e entende determinados espaços? Se eu estou falando de uma criança que tem uma sensibilidade sensorial, eu preciso entender também que, dependendo do ambiente que ela esteja, ela pode ela pode ter um estímulo que seja demais para ela, né? E aí isso gere a crise. Eu preciso inicialmente entender o que são os geradores de crise, porque aí eu conhecendo, eu consigo pensar numa forma de conduzir, não a crise em si, mas de como eu me antecipo, né? Assim, quais espaços eu vou, se uma criança tem uma sensibilidade sensorial muito ampla, que não vá fazer com que ela se sinta tão super excitada que ela não consiga se regular. Então, eu preciso anterior entender como essa criança funciona, saber quais são as especificidades dela, para a partir daí também já começar a cuidar. Eu cuido antes, inicialmente. Depois disso, depois que a crise acontece, porque não é somente isso, são muitos fatores, né? Principalmente quando ela está em coletivo, eu preciso também entender quais as práticas que eu posso ter ali. E aí a gente está falando de uma formação que hoje está cada vez mais sendo convocada para os espaços de educação, para os profissionais, de entender essas diferenças. E a partir de que isso acontece ali, eu consigo pensar estratégias de como lidar. E aí também não é só estratégias de como lidar ali, é como é que eu cuido depois. Como é que eu acolho essa criança, como é que eu acolho essa família dentro de espaços institucionais. E como é que eu construo com aquele ambiente que ela está uma compreensão do que foi aquilo, né? Para que também não vire um estigma. Então, sim, é muito difícil, mas a gente precisa pensar no antes, no durante e ainda assim no depois. Porque senão a gente deixa passar e aquela crise acontece, a criança vai percebendo o que aconteceu e as outras crianças também, vai criando um ambiente que ninguém, dos não ditos, né, assim de, não, aconteceu ali, mas vamos deixar. E também pensar esses espaços anteriores, porque o que é que acontece? Repito, não adianta eu colocar uma criança que tem uma sensibilidade sensorial dentro de um espaço de muito barulho, de muito estímulo visual, porque eu estou ali possibilitando até que esse estímulo aconteça. Ah, então ela nunca vai viver isso? Calma. A gente vai trabalhar terapeuticamente para que ela possa tentar se aproximando desses estímulos, vendo quais são os limites dela e ganhando mais contornos, ganhando o repertório de como lidar a depender do espaço, e aí a gente vai podendo aproximar cada vez mais dessas experiências. Mas isso é um processo, né? Assim, e é um processo de compreensão, formação, informação, para que as coisas aconteçam. Do processo, Giza, eu queria que você fizesse uma análise para a gente. É evidente que se evoluiu bastante, em todos os sentidos, né? A humanidade evolui, as pessoas evoluem. Hoje a comunicação, a própria tecnologia dissemina mais informações, faz com que as pessoas sejam sensibilizadas às vezes por um vídeo que emociona, ou por uma fala de um profissional que chega ali e traz para você uma informação diferente, que desperta. Enfim, como você avalia, Giza, esse contexto como um todo? A gente pode pensar que hoje as coisas são, digamos, mais confortáveis e ajustadas socialmente? Há uma perspectiva de que isso melhore cada vez mais? Se sim, como é que a gente pode contribuir para isso?
eu queria que você fizesse essa análise, né? Porque até se a gente olhar um pouquinho para trás, muitas crianças eram isoladas do convívio social, não tinham nenhuma possibilidade de desenvolvimento. Isso já hoje tem uma abertura maior, embora a gente acabou de falar aqui de situações adversas que são complexas. Sim. Qual é a sua análise sobre essa evolução e onde nós podemos chegar ainda? Eu acho que quando você traz isso, Elba, eu fico pensando em várias coisas para dizer. Uma delas nós tivemos mais espaços de informação, né? Assim, a comunicação está muito mais ampla e muito mais aberta a falar, mas à medida que também a gente tem uma ampliação desse espaço, existem muitos ruídos ali também do que é, do que não é, né? Assim, há às vezes um cuidado também do que é dito, né? Recentemente, inclusive, houve toda uma questão de um discurso que mexe muito com todas as conquistas que estão sendo feitas em relação às crianças neurodivergentes. Então, é sim um espaço muito maior de informação, mas que também nós precisamos ter cuidado de filtrar, de saber para onde eu vou procurar essa informação, de onde eu vou, né, me respaldar para compreender. Então, acho que esse é um ponto importante. O outro ponto importante é que a gente tem leis, a gente tem um processo compreensivo, mas na prática ainda há uma contradição muito grande. A gente ainda tem salas exclusivas, a gente ia falando no Brasil e fora do Brasil, né? Assim, salas exclusivas, sala que junta as diferenças singulares, neurodivergências, e aí trata aquilo ali como um espaço, enfim, não consigo pensar uma palavra para descrever o que seriam esses espaços. Nós ainda temos também uma compreensão de que a convivência com a neurodivergência às vezes gera problemas nas crianças atípicas, né, de tipo, mas é porque ele agora só é amigo de uma criança, o melhor amigo é esse. Então, ainda tem por mais que a gente esteja com muito mais informação, ainda tem essas questões que são muito fortes. A gente pode até falar de preconceito mesmo. Preconceito, muito preconceito. Então, ultrapassar esses processos é uma questão de conscientização mesmo. O que a gente pode fazer? É se ampliar mesmo, a olhar esses espaços de informação que são realmente cuidadosas, confiáveis, para poder se apropriar, conviver, se permitir conviver, porque é isso, eu não vou conseguir compreender somente olhando para as informações, eu preciso ter a informação e estar em contato e me permitir uma questão de abertura. E lógico, isso envolve uma questão social muito ampla, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de uma atuação social muito maior, então é um processo muito amplo, mas que ele também pode ser partindo do individual para a gente poder conseguir alguma coisa. No coletivo. Conseguir o coletivo. Isso. Gisa, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu queria trazer uma visão muito mais da psicologia mesmo. Assim, queria que a gente trouxesse há várias dúvidas. Muitas mães, muitos cuidadores, professores, em alguns momentos, as crianças têm comportamentos que são comuns em crianças típicas e atípicas, principalmente quando elas são pequenininhas, ali nos 2 anos de idade, a criança precisa de movimento. Sim. Se você tira aquele movimento dela, ela se agita, essa criança não fica quieta, será que ela tem, né, aquela coisa toda? Então, eu queria que você trouxesse uma visão, quando eu preciso atentar para procurar uma ajuda, quando aquilo é um sinal ou não é um sinal, como observar a minha criança, como ajudá-la a ter um desenvolvimento pleno, e como a psicologia entra nisso, em que momento eu deixo de ser o cuidador e eu preciso de uma ajuda profissional. Ser cuidado também, né? Exato. Nós precisamos entender desde o início, que eu sempre falo, que comportamento é linguagem. Então, a criança está ali se comportando, ela está comunicando algo o tempo inteiro. Né? Assim, o corpo comunica o tempo inteiro. Se esse corpo está comunicando algo que me parece gerar sofrimento, que ele não está conseguindo se relacionar com o mundo, porque a criança é mundo, né? Assim, ela está ali para explorar, para viver, para ter contato. Se ela não está buscando essa relação, ou se ela não está conseguindo estabelecer essa relação, ou se ela não está conseguindo experimentar o próprio corpo, vivenciar o próprio corpo, quando eu digo isso brincar livremente, correr, se relacionar com as outras crianças, tentar subir como você falou, vai tentar subir, se tiver oportunidade ele sobe até numa árvore, né, assim, vai tentar vivenciar o corpo. Então o comportamento ele se apresenta o tempo inteiro. Se esse comportamento começa a não conseguir ser saudável, em que sentido? De
não estou conseguindo, né, repetindo, não estou conseguindo me relacionar, não estou conseguindo viver o meu corpo, não estou conseguindo me sentir pertencente aos lugares, perceber o que está sendo difícil, é o momento de procurar ajuda. E aí quando a gente também entende que nem todo mundo consegue, né, ter acesso a ajudas que é uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psicológica, uma avaliação neuropediátrica. Essas avaliações são muito importantes, mas normalmente eu digo, gerou sofrimento, é o momento de procurar. Porque por mais que seja, nossa, tá muito ativo, mas tá tendo dificuldade de se relacionar, não tá conseguindo ter ali uma amizade, consolidar relações, tá tendo problemas na escola, é o momento de procurar. Ou, que eu acho que é o principal, retraimento. Porque o retraimento, ele não é, às vezes, não é identificado como um problema. Mas eu acabei de falar, criança é corpo. Se ela não está sendo corpo, né, assim, experimentando, também é um ponto de atenção que a gente precisa, né, assim, opa, tá na hora de procurar uma compreensão sobre isso. Isso é fundamental, porque normalmente nós adultos procuramos o movimento que incomoda. Então, o que é que incomoda? A agitação, o, entre aspas, mau comportamento. Então, isso é o que chama a atenção. Se a criança tá ali quietinha, às vezes está num sofrimento absurdo, sim, mas ela tá quietinha, então não, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Exatamente. Né? Então eu acho que é um alerta importante de se fazer. Clinicamente, na minha prática clínica pelo menos, é mais difícil às vezes o processo terapêutico em crianças que estão nesse nível de sofrimento mais internalizantes, assim, mais, né, para si mesmo, do que as que estão externalizando, porque pelo menos elas estão gritando ali. Estou gritando pro mundo que alguma coisa não tá legal, que não tá dando certo, meu corpo tá ali. Me ajude, né? Meu corpo tá dizendo tudo, seja minha fala ou meu corpo. Uma criança que tá mais fechadinha, a gente precisa construir um processo de segurança que é muito maior. A gente tem tanta criança que diz, eu não consigo falar do que eu sinto. Não é assim, é difícil para mim, eu não sou de falar o que eu sinto. Então, assim, construir esse espaço de segurança para conseguir fazer com que essa relação se amplie, ele consiga se sentir mais seguro, às vezes é bem mais difícil. Então, assim, nós precisamos estar atento para o que incomoda, mas para o que não incomoda, porque se não incomoda de jeito nenhum, né, assim, se não dá um trabalho, tem alguma coisa errada. É aquela história, né, tá quietinho demais, deixa eu dar uma olhada no que tá acontecendo. É tipo isso. Giza, e a gente traz, então, aí essa reflexão, a gente deixa essa reflexão de que, diante de tudo que a gente conversou, é o olhar para a criança, né? A observação, é você estar atento àquela criança. Então, assim, de todo o contexto, seja ele positivo ou negativo, que a gente vai analisar dentro de um diagnóstico ou não diagnóstico, vem a necessidade absurda de conexão entre adultos e crianças. Sim. Então, acho que essa finalização a gente poderia deixar essa reflexão. Tudo passa por essa conexão, tudo passa pelo meu olhar, e hoje, na atualidade, são muitas distrações, são muitas atribuições, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e muitas vezes eu acho que a gente acaba deixando de observar o básico. Sim. Né? Então eu penso que a gente poderia encerrar deixando essa mensagem, essa reflexão, para quem cuida, para quem convive com criança, que acaba sendo todo mundo. Porque mesmo que você não tenha uma criança, que você não tenha uma criança na sua família, você vai estar em um restaurante, em um local onde você vai ter uma convivência com criança. Então os adultos, eles precisam entender que as crianças são parte desse mundo e elas precisam ter esse olhar mais atento. Eu acho que é isso, Sim. Né, Giza? Sim, você trouxe um ponto que eu acho fundamental. Hoje nós estamos deixando de lado as nossas relações enquanto adultos. Né? A gente está se relacionando em alguns momentos, muito menos do que é possível, né? E a gente entra na questão da tecnologia também, que entra como um distrator muito grande. É como a gente está em lugares sociais, mas que o celular ele toma um espaço ali muito, muito maior de atenção do que as nossas relações. E o impacto que isso tem para nós, como adultos, é muito grande, mas para a criança é maior ainda. Né, assim, ela não estar conectada com o outro, não conseguir se conectar com o outro, é um impacto muito maior de como ela vai se ver, porque a gente é o olhar do outro. Se ninguém está me vendo, eu sou o quê? Eu sou quem? Né? Então, assim, isso é muito, muito forte. Eu falo muito sobre isso, que a conexão precisa existir antes de qualquer coisa. Eu digo na minha clínica, só vamos fazer algo depois de um vínculo formado. E até o próprio processo de formar vínculo é terapêutico, porque é exatamente sobre isso. A criança ela precisa também ter o olhar do outro, que é o que eu falei.
né? Se eu não tenho, eu não sei. Eu não sei quem eu sou, não sei o que eu posso. Então essa relação precisa estar de perceber a criança. Não só no comportamento, mas o que aquele comportamento diz, o que aquele retraimento fala, também está querendo me dizer. Quem é aquela criança, adolescente que está ali olhando para mim, tentando, comunicando tanto, mas que eu não consigo perceber. Então esse olhar, ele faz total diferença, você tem toda a razão. Ele é anterior a muita coisa, eu acho que até quase tudo, né? O olhar para o vínculo, o olhar para a relação, ele é assim, tornaria o processo mais fácil, digamos assim, de ser percorrido e os caminhos mais... daria para respirar um pouco mais quando você tem uma compreensão, né, sobre o que acontece. E viver a parentalidade, né? Porque às vezes, dentro da questão da neurodivergência, a gente entra como educador o tempo inteiro, né? Mesmo como pais, a gente passa no lugar, eu preciso estar o tempo inteiro aqui, mostrando, educando, e aí eu perco de estar na relação com o meu filho, né? E aí eu achei muito... O consultório, ele é incrível, assim, porque tem horas que a criança traz coisas que você diz que ele está pedindo a atenção, ele está pedindo para ser visto, né? Então, assim, a gente normaliza às vezes as coisas que são do adulto, mas para a criança não é possível, né? Assim, a gente tem ali adultos que são mais explosivos, mas a criança não pode, né? Então, assim, é muito difícil, às vezes, a criança entender essa diferença do adulto para mim. Por que o adulto pode e eu não posso? Né? Então, assim, olhar para a criança é também mostrar para ela as possibilidades. Quem ela é? Eu acho que é isso. O olhar, ele tem esse potencial. Mas o olhar para o vínculo. Não é o olhar só de ver. É o olhar de se conectar, de sentir, exatamente. Gisa, foi maravilhoso, você trouxe aí muitas reflexões importantes, como sempre, uma alegria ter a oportunidade de conversar sobre crianças, né, e sobre suas singularidades. Sim. Né? Seja sempre bem-vinda, espero aí que a gente tenha conseguido trazer informação de qualidade para todo mundo, que é esse o nosso objetivo, e muito obrigada mais uma vez, Gisa. Eu que agradeço a confiança, estar aqui é sempre muito bom, estou adorando participar, sempre gosto. E ver esse projeto crescendo, sabe, Elba? Meus pacientes, eu chego, olha aqui, você vai fazer isso, você vai ler sobre você, não é pra você, e eles sentem tão potentes, né, tipo, isso é pra mim, tia, eu disse, é pra você, olha só, vai estar todo mundo, tudo acessível a você. Eu até brinco, olha isso aqui, onde tu pode pedir o teu pai pra te levar, tem aqui mostrando um lugar super legal que você pode ir. Então, poder fazer parte disso que eu acredito tanto, que eu tenho vivenciado, né, da minha experiência clínica e levando para fora mesmo o trabalho que está sendo construído, me sinto muito realizada. Então, eu que agradeço, que bom, de coração. Então, até a próxima, né? Até! A gente fica por aqui e até a próxima.